Olá, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe vocês. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez e é um privilégio poder estudar a palavra de Deus, né? Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus, todos os dias, nós devemos ser gratos a Deus. Porque se você hoje se alimentou, se você hoje saiu e voltou, está dentro da sua casa, tem uma cama para dormir, tem uma família, ou seja, tem um emprego, ou seja, tem condições de manter com dignidade o seu lar, irmãos, louvado seja Deus por isso. Olha o que Deus faz, se você está com saúde, né? Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus nos ama muito. Isso é muito importante, isso precisa ficar claro na nossa mente. É um privilégio estudar a sua palavra, né? Antes, eu gostaria de agradecer muitíssimo aqueles que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado, né? Você contribui para que o canal se mantenha e cresça cada vez mais divulgando esse canal, tá bom? Não deixe de divulgar. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o apelo que eu faço é que você possa entrar no YouTube, digite Missionário Ricardo Lins, você vai ver lá uma sequência enorme de reflexões bíblicas. Clique em uma delas, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Clica na palavra personalizada para que você possa estar recebendo todo o conteúdo desse canal. Porque todos os dias nós temos aqui reflexões sobre vários temas, vários assuntos. E às vezes a gente bota pregações também aqui. É provável agora que no sábado e no domingo, né, se Deus quiser, nós iremos colocar mensagens aqui, tanto da mensagem do sábado como a mensagem do domingo. Se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, nós temos esse intuito, né? De poder, mas isso não é que assim, pelo fato de colocar a pregação, não vai ter a reflexão da noite. Sim, vai ter, tá? Mas para que vocês possam assistir o tipo de programação que a gente faz nas igrejas, tá bom? Vamos orar? Amado Deus e bom Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos vivos, por termos saúde, por podermos deitar na nossa cama, descansar em paz, acordar com vida, por podermos falar do teu amor e te adorar em espírito e em verdade. Sejas o nosso professor nesta noite, abençoe a todos aqueles que me ouvem, que me assistem, que possam se fortalecer cada vez mais no Senhor, e para aqueles que ainda não te aceitaram, que possam tomar uma decisão o quanto antes, ao lado do Senhor Jesus, antes que a porta da graça se feche. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparados para dar razão da nossa esperança. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho falado muito de preparação. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que exige preparação. Não é qualquer tipo de preparação, é uma preparação à base de oração, à base de estudo da palavra, do espírito de profecia, da lição. É uma preparação de proclamação do evangelho, é uma preparação que ela exige uma comunhão viva, sólida, né? Uma comunhão mais, como é que eu posso dizer? Uma comunhão mais sólida, mais alicerçada, solidificada com o Senhor. E o tema de hoje é preparados para dar razão de nossa esperança. Porque muitos de nós, não sei quem, só Deus sabe, seremos chamados a dar razão da nossa fé.
E quando isso acontecer, irmãos, nós não vamos ter o livro sagrado nas nossas mãos. A Bíblia vai ter que estar aqui, ó, na nossa mente. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus, passar tempo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo está desejoso de te ajudar, te dar iluminação divina, para que você entenda a palavra de Deus. Tá bom? Olha o que diz 1 Pedro 3, verso 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. O que o apóstolo Pedro nos está dizendo neste texto? Meus irmãos, antes que venham os tempos ruins, os tempos difíceis, santificai a vossa vida a Cristo, como Senhor em vosso coração. Que Cristo habite no seu coração, que Ele reine como Deus eterno, supremo, estando sempre preparados. Olha só que interessante. Não é que nós devemos nós devemos pensar assim, eu vou me preparar, então, para o que está por vir. Não. Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé. Você precisa estar preparado para orientar aquele que te indagar, que pedir razão da sua fé e te perguntar por que você é adventista do sétimo dia? Por que você faz parte dessa igreja? Da onde vem essa igreja? O que te levou a ser um adventista? Qual é o embasamento que essa igreja tem? Irmãos, é isso que muitos de nós vamos passar. Entendeu? Então Pedro faz questão de falar. Você precisa estar sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, mas fazendo isso com mansidão e temor. Ou seja, dar razão da sua fé com mansidão e temor, no temor de Cristo, com a mansidão de Cristo. Isto é o que havemos de ver, se estivermos unidos a Deus. Deus quer que confiemos nele e não no homem. Às vezes, irmãos, a gente é incitado a confiar no homem, a confiar no braço humano, mas Deus nos deixa muito claro aqui. Deus quer que confiemos nele e não no homem. E confiar em Deus implica, muitas das vezes, em ter que ter paciência, esperar por aquilo que você está orando. Então, irmãos, confiar em Deus é você ter a certeza de que as suas orações vão ser ouvidas, em nome de Jesus. Mas você não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que isso aconteça daqui a um mês, pode ser que isso aconteça daqui a um ano, ou pode ser que isso dure 30 anos. Mas a promessa é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Salmo 30, verso 5 diz isso. Então, irmãos, Deus deseja que tenhamos um novo coração. E ter um novo coração não é algo que compete a mim desenvolver isso, conquistar isso. Ter um novo coração é algo que é Deus que gera em nós.
Porque, na verdade, muitos de nós temos um coração de pedra, mas a Bíblia fala que nós devemos ter um coração de carne. E é Deus que coloca isso em nós. É por isso que a gente tem que pedir, que a gente tem que implorar, que a gente tem que importunar a Deus através de súplicas e orações. Devemos lutar contra toda dificuldade, mas em se apresentando algum ponto controvertido, porventura devereis ir a um homem para saber qual a sua opinião, e então moldar vossas conclusões pela dele. É uma pergunta que Deus faz. Devemos lutar contra toda dificuldade, mas em se apresentando algum ponto controvertido, porventura devereis ir a um homem para saber sua opinião e então moldar vossas conclusões pela dele? Não! Ide a Deus. Diz-lhe qual é a vossa necessidade. Tomai a Bíblia e buscai como tesouros escondidos. Deus quer te ouvir. Ele quer saber qual é a tua necessidade. Senhor, a minha necessidade é a conversão do meu pai. É a conversão da minha mãe. É a conversão do meu marido, dos meus filhos. Deus quer saber a tua necessidade. Agora, você tem que orar. Você tem que lutar. E vou te falar mais. Muitas vezes você tem que intensificar as orações. Não pense que orando de manhã e à noite que a bênção vai vir. Porque a nossa peleja, irmãos, a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra as potestades do mal. Ou seja, às vezes você está orando, mas está orando pouco. E por isso que a bênção não vem. Por quê? Porque o mal está lutando também do outro lado e está resistindo ali, ó, para que a pessoa não se decida. Então é por isso que a gente tem que intensificar as orações, fazer propósitos, fazer correntes de oração, para que essa pessoa seja liberta. É isso que Deus pede, irmãos. Tomai a Bíblia e buscai como um tesouro escondido. Irmãos, a Bíblia é um tesouro. É um livro magnífico. É o livro mais fascinante que eu já vi na minha vida. Se chama Bíblia Sagrada. Aqui você encontra todas as respostas para os seus questionamentos. Para tudo, irmãos. Trabalho, casamento, vida espiritual. Para tudo, irmãos. Todas as respostas que nós precisamos estão aqui. Estude a Bíblia, irmãos. É Deus que está falando, buscai a Bíblia como um tesouro escondido. Imagine aquele tesouro que está escondido, você não sabe, você está ali, ó, né? Cavando, na esperança de encontrar um tesouro que está escondido. Por quê? Porque você ouviu falar que tem um tesouro ali. E você, o que te move a fazer isso? A expectativa. Entendeu? Você acredita que pode encontrar esse tesouro. Essa mesma motivação nós temos que ter com a palavra de Deus. A mesma motivação que eu tenho para ingerir água, né, a todo momento, porque o nosso corpo precisa de água, é a mesma necessidade que eu tenho que ter com a palavra. Nós não nos aprofundamos bastante em nossa pesquisa de verdade. Toda alma que crê na verdade presente será levada a uma situação em que lhe será exigido da razão da esperança que há nela. Muitos de nós seremos chamados a tribunais para dar razão na nossa fé. E a pergunta é que vão te indagar por que você escolheu ser adventista. Por que você faz parte dessa igreja? Da onde vem essa igreja? Irmão, se a gente não estuda, como é que o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente?
o Espírito Santo só vai poder usar aquele que estudou, até porque a Bíblia não vai estar na nossa mão. As Bíblias vão ser tiradas. Então hoje é o dia que nós devemos aproveitar. Esse tempo que Deus está nos dando é justamente para a gente estudar, para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente se santificar, se preparar para dar razão da nossa fé, irmãos. Porque aquilo que eu e você, se tivermos essa oportunidade, ou se formos chamados para dar razão diante de um tribunal, falarmos, ou vai alcançar as pessoas que estão ali para a salvação ou para a perdição. Então nós temos que nos familiarizar com a Bíblia. Entendeu, irmãos? O povo de Deus será convocado perante reis, príncipes, dominadores e grandes homens da terra, e terão de ter convicção de que sabem o que é a verdade. Isso é muito sério, irmãos. Você tem que ter convicção da onde você está, de quem você é e de que igreja você faz parte. E aí você vai ter que explicar isso, irmão. Como é que você vai explicar isso? Porque você vai estar diante de reis, de príncipes, de gente influente, da nata, da cúpula. E eles vão começar a te indagar e te encostar na parede. E aí? E o que você vai dizer nesse momento? Se você não estuda a Bíblia, você vai começar a gaguejar, irmão, fica nervoso. Então, irmãos, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando para estudar a palavra de Deus, para estudar o espírito de profecia. Mas estude a palavra de Deus, irmãos, com humildade, com amor, com contrição. Fale para Deus: Senhor, me ajuda a ter clareza mental, me ajuda a entender a palavra, para poder ajudar o meu semelhante. Fale isso com Deus, que Deus gosta de ouvir isso, tá? E Ele vai te responder. Agora você precisa colaborar com Deus. Não é? Aí você precisa de alguns fatores que facilitem com que você tenha uma clareza mental. Água. E agora estou entrando na saúde. Água. Você precisa de no mínimo, se você tem 1,60 m, uns 2 litros d'água por dia está muito bom para você. Mas se você tem acima de 1,60 m, você precisa de mais água. Nós perdemos 11 copos de água por dia. E se eu perco 11 copos e não reponho, irmão, como é que vai ficar? Eu vou ter problema sério no meu rins. Entendeu? Ou seja, o meu corpo ele vai ter que arrancar a água das minhas articulações. E aí o que vai acontecer? Se não tiver água ali para lubrificar, elas vão se ressecar. E aí vem um tal das 3 irmãs mais conhecidas do mundo hoje. Né? Sabe quais são? A tal da artrite, artrose e osteoporose. Eu sei que você sabe, você conhece elas. Entendeu? E aí o osso começa a fazer o quê? Ó? A roçar um no outro ali, ó. A se ressecar por falta d'água. 70% do nosso corpo é água. E se eu falei um elemento, eu preciso de exercício. Porque exercício é fundamental para ter clareza mental. Entendeu, irmãos? Eu preciso de uma nutrição adequada e por aí vai. Então eu preciso facilitar o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Para que eu tenha clareza mental para entender a palavra. Por que uns entendem? Por que uns dominam e falam com facilidade da palavra e outros falam assim: eu não entendo nada da Bíblia, não consigo entender. Por quê? Porque sua mente está bloqueada, está fechada. Você precisa fazer uma desintoxicação. Entendeu, irmão? Você precisa se disciplinar
para que você consiga poder apresentar a verdade com convicção, sem deixar as pessoas com dúvida. É isso, irmãos. Irmãos, temos de ser homens e mulheres convertidos. Deus, pelo seu Santo Espírito, pode ensinar-nos, mas no momento do que podereis aprender dos grandes homens da terra. O que nós levaríamos tempo para aprender dos grandes homens da terra, nós podemos ser ensinados pelo Espírito Santo num pequeno momento. Ah, mas, irmão, para você ter um vasto conhecimento, você tem que ter tempo de igreja, não necessariamente. Tem gente que tem 1 ano, e eu conheço gente que tem 1 ano de igreja, que conhece mais do que gente que tem 30, 40, 50 anos de igreja. E assim, destrincha a palavra para você na tua frente. Isso é mérito dela? Não. Isso é mérito de Deus. Mas ela fez a parte dela. Ela facilitou o trabalho do Espírito Santo. E ela quis. E aí o Espírito Santo também quis. E aí houve um casamento. Entendeu, irmãos? O universo contempla a luta que se processa na Terra a um preço infinito. Deus proveu a todo homem uma oportunidade de saber o que é, que o fará sábio para a salvação. Sabe o que nos torna sábio para a salvação? A palavra, irmãos. A palavra. Quer ser sábio? Começa a estudar a palavra, irmãos. Mas começa a passar um tempo de qualidade. Eu não estou falando de 5 minutos, 10 minutos, não. Passa um tempo de qualidade com a Bíblia. Estuda com humildade. Ali, Senhor, eu quero aprender, abre os meus olhos, eu quero entender. Isso aqui está cheio de pérolas aqui, isso é um tesouro. Eu quero compreender, Pai, eu quero entender o texto bíblico. Abre a minha mente, me dá um intelecto vivo. Esse é o melhor livro para desenvolver o intelecto, irmãos. Entendeu? Então, irmãos, a um preço infinito, Deus proveu a todo homem uma oportunidade de saber o que é que o fará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se prevalecerá dessa oportunidade. Os anjos estão olhando, irmãos, estão nos avaliando para ver quem é que está aproveitando a oportunidade. Olha que coisa séria que a gente está tratando aqui. E quando eu falo isso, eu não estou falando diretamente para vocês só, não. Eu falo isso para mim, porque eu preciso disso. Nós precisamos disso, irmãos. A cada dia está se renovando, se consagrando, se santificando, porque isso é diário, entendeu? Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele erguer-se em oposição a ela. Deve ir à Bíblia, como os bereanos faziam. Você lembra dos bereanos? Quando Paulo falava alguma coisa, opa, onde está escrito isso aí? Eles iam na Bíblia. Então, mas o pregador falou que vai acontecer isso, 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 isso. Vá na Bíblia, não confie em ninguém. Até porque eu vou te falar uma coisa que é muito pesada e muito séria, mas que não sou eu que estou inventando isso. Isso está no testemunho para ministro. A tocha de Satanás será acesa nos nossos púlpitos. Então você vai ouvir muita heresia e muita apostasia. Não de todos, porque tem homens de Deus e tem mulheres de Deus na nossa igreja. Mas você vai ouvir gente falando coisa que não tem respaldo bíblico. Você vai ouvir gente apoiando coisa que a Bíblia não apoia. Então, irmãos, você tem que estudar. Estude por você mesmo. Não espere que alguém venha te alimentar. Quem vai te alimentar é Deus, através da sua palavra.
devemos ir à Bíblia, comparando a lei e o testemunho. E se não subsistir a prova, não será verdadeira. Deus quer que nossa mente venha se expandir, irmãos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Deus tem uma riqueza de conhecimento para nós. Não sei se vocês já perceberam quantos temas nós abordamos aqui. Todos os dias. Cada dia um tema diferente. Deus tem uma riqueza, Ele quer te dar muito conhecimento para que você possa compartilhar esse conhecimento para outros, para a salvação. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, nós devemos, irmãos, estudar a Bíblia, comparar a lei e o testemunho. Porque Isaías 8:20 diz, a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, né? E no original diz assim, e não haverá luz nele. Então, lei. Que lei é essa? Lei dos 10 mandamentos. Mas, irmão, em cada os 10 mandamentos foram abolidos. Aonde que você leu isso? Eu vou te dar alguns textos para você ler na sua Bíblia aí, na sua casa. Você pode ir em Mateus 5,17. Você pode ir em João 15,10. Entendeu? Você pode ir em Ezequiel 20:20. Então, irmãos, esse papo de que a lei foi abolida, isso é conta do vigário, irmãos. Não acredite nisso, porque isso é engodo de Satanás. Porque a lei de Deus, que é a lei moral, vai ser a norma de julgamento no juízo. Então, como é que Deus vai colocar algo como norma de julgamento no juízo se foi abolido? Irmãos, a Bíblia não cai em contradição. O erro não está na palavra, o erro está no ser humano em interpretar errado a palavra. Entendeu, irmãos? Então tome cuidado com isso. Pesquise, faça que nem os bereanos. Onde está escrito isso? Eu quero ver com meus olhos. Eu quero me guiar pelo que está escrito. Pelo assim diz o Senhor. Deus deseja colocar sobre nós a sua graça. Podemos ter cada dia um banquete de iguarias, pois Deus pode abrir-nos todo o tesouro do céu. Irmãos, Deus quer abrir as cortinas do mundo sobrenatural sobre nós, para que nós possamos enxergar o que Ele tem para nós e o que está acontecendo. Só que às vezes a gente não está preparado. A gente limita muito o poder de Deus. A gente tem uma mente muito limitada, muito atrofiada, bloqueada. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o beabá. O que Paulo disse para a igreja de Corinto? Olha, eu queria poder dar a vocês, né, um alimento sólido. Só que assim, vocês são meninos ainda. Então eu vou ter que dar o beabá, a papinha. Porque vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Vocês estão vivendo como carnais. Então vocês não estão preparados para receber aquilo que de fato eu quero transmitir a vocês. Ele estava repreendendo a igreja de Corinto. Por quê? Porque estava vendo o quê? Divisão, contenda, grupinhos, panelinhas. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Eles estavam colocando em pauta a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo fala, irmãos, eu planto, né? O outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem abençoa é Deus. Então, ou seja, nós não somos nada, irmãos. Eu não sou nada.
Eu necessito de Deus tanto quanto você. Entendeu? Nós precisamos muito de Deus, irmãos. Precisamos estudar, irmãos. Porque senão nós vamos ser enganados, irmãos. Não pensa assim, mas eu tô na igreja, eu estudo, eu obedeço os mandamentos de Deus, eu faço a lição. Irmãos, muitos serão enganados, muitos. A Bíblia fala que, se possível, os escolhidos serão enganados. Se possível, enganaria os escolhidos. Os escolhidos. Então, irmãos, tenha cuidado. Devemos ser um com Cristo, assim como Ele foi um com o Pai. E o Pai nos amará como ama seu Filho. Podemos receber o mesmo auxílio que Cristo recebeu, irmãos. Podemos ter forças para qualquer emergência, pois Deus será nossa defesa na frente e na retaguarda. Nós temos Deus na nossa frente, na nossa retaguarda, como um escudo, irmãos. Se formos um com Ele, assim como Ele foi um com o Pai. Eu queria fechar esse assunto que eu achei tão profundo, tão propício para o tempo que nós estamos vivendo, com um texto bíblico. Vamos dar um pulo lá no livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, vamos ver aqui. Capítulo 16, verso 9. Para que a gente esteja preparado para dar razão da nossa fé, da nossa esperança. Isso aqui precisa acontecer na nossa vida. Hoje. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração, no original diz, é perfeito. Mas eu gosto da versão cujo coração é totalmente dele. É a mesma coisa. Porque perfeição é você ser totalmente do Senhor. Deus está em busca de pessoas que sejam totalmente dele. Então, irmãos, só existe uma forma da gente estar preparado. Aqueles que são totalmente do Senhor são aqueles que têm o Espírito Santo regendo e controlando a sua vida. Peça a Deus nesta noite: Senhor, eu quero ser totalmente de Ti. Eu quero estar preparado para dar razão da minha fé, da minha esperança. Mesmo que você não seja chamado diante de um tribunal, mas você pode estar tendo a oportunidade de dar razão da sua fé na faculdade, no trabalho, né? Em casa, na rua, em qualquer ambiente que você estiver. As oportunidades aparecem. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta noite. E que nós possamos ser totalmente do Senhor. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Vamos orar? Querido e amado Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos prepararmos para darmos razão da nossa fé. Sabemos que isso vai acontecer. Seremos levados diante de tribunais para dar razão da nossa esperança diante de reis, príncipes, senadores, governadores, presidentes. E temos, Senhor Deus,
a responsabilidade de ter a Bíblia aqui na nossa mente, até porque não vamos ter a Bíblia na mão. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que esse irmão, essa irmã que me ouve, possa passar tempo de qualidade com a palavra do Senhor, possa orar mais, possa falar mais de Jesus, que nós possamos ser assim também, e que dessa forma as pessoas possam ver que nós somos totalmente do Senhor. Abençoe aquele que me ouve que ainda não se decidiu ao lado de Jesus. Pai, que essa pessoa hoje possa tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser totalmente do Senhor. Me ajuda, me abençoa, me dá força. Pai, abençoa essa pessoa, ajude essa pessoa. Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem, vão ouvir essa mensagem. Que elas possam tomar uma decisão. Não no momento da dor, não esperar chegar no momento crítico, mas em tempos de paz ainda. E nos ajude, Pai, que nós possamos ser testemunhas por onde passarmos, nós possamos dar exemplo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. E se prepare, porque coisas sérias estão por vir. Isso que você está vendo no mundo é princípio das dores, mas ainda não é o fim, tá bom?